Olá, boa noite. Vamos continuar nossa conversa sobre fé e cidadania. Hoje fomos um pouco atropelados no horário, mas graças a Deus estamos aqui. E eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 25. Mateus, a partir do verso de número 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Bom, esse texto está dentro da nossa lógica de fé e cidadania. Nós estamos diante de um texto de juízo. Juízo das nações. E esse juízo das nações tem um critério. Lembre-se, não é redenção. Não é redenção, é juízo das nações. Não é redenção. Ele tem um critério. E o critério dele é como as nações trabalharam a lógica dos vulneráveis, dos marginalizados. Então, essa fala de Jesus é uma fala para orientar se a nação tem ou não o direito de continuar na história. É um juízo constante, sobre as nações e que paira sobre as nações o tempo todo. Não é apenas um juízo para o final dos tempos, mas é um juízo constante que pesa sobre as nações. E o juízo constante que pesa sobre as nações é como estão tratando ou cuidando dos vulnerabilizados. E a impressão, então, que você tem é que o que Jesus fala às nações, para que não sejam pegas de surpresa, precisa ser tratado como
guias para políticas públicas. Guias para políticas públicas. E a gente está falando de fé e cidadania, a gente é cidadão tanto do reino de Deus quanto da nação onde a gente vive. E como cidadão da nação onde a gente vive, nosso papel é ajudar essa nação a ficar o mais próximo possível do padrão do reino. E Jesus nos ajudou cedendo para a gente um guia de políticas públicas. Porque política pública é o que soluciona o problema, não é? Da sociedade vulnerável, marginalizada. Eu sei que quando chega na época da angústia, da dor, a gente se mobiliza solidariamente e faz bem em fazê-lo, é óbvio. Mas você precisa ficar claro que os problemas apontados nesse trecho, nesse texto, são problemas que só são passíveis de solução se a gente reagir a estes problemas com a construção de políticas públicas. Então isso, claro, assinala ou aponta para nós nosso papel como cidadãos e, portanto, o nosso papel como cidadãos a partir da nossa fé. E esse papel é o de, no que depender de nós, influenciarmos a sociedade de modo a que tais demandas de Jesus sejam trabalhadas como políticas públicas. Então ele começa dizendo: tive fome. Isso é política de segurança alimentar e nutricional. É um direito. Todos os seres humanos têm direito à alimentação nutricionalmente adequada, que o alimente, que o sustente com qualidade, provendo-lhe saúde e desenvolvimento seguro, sólido, equilibrado, principalmente com as crianças. E aí Jesus: tive fome, disse, tive fome e me destes de comer. A fome é uma tragédia. É claro que ela pode ser uma tragédia natural, tipo a terra não produz mais nada, não há mais chuva, o deserto avançou, pode ser. Mas na maioria esmagadora das vezes é falta de política pública. É falta de política pública, seja na política de agricultura, de sustentabilidade, né? E na preservação do solo, na separação de terras para o cultivo de culturas de sustento, né, de alimento, não apenas commodities, né, que é para exportação, é para o gado, coisa que vale, mas culturas de sustento alimentar, né, de provisão alimentar. E isso é uma política pública, isso é uma forma de administrar o desenvolvimento agropecuário de uma nação e de estabelecer controle, não é? Controle de estoques,
para que nunca haja preços absurdos e impagáveis. Então isso é política pública. Todo mundo tem direito a desfrutar de suficiência alimentar e nutricional. Jesus disse que ele iria julgar as nações a partir daí. Então, é inadmissível que haja fome. A fome é um flagelo. Na maioria angustiante das vezes, a fome é falta de política pública. É desvio do projeto agrícola ou para uma agricultura de commodities, como aqui nós temos hoje no Brasil, e por isso hoje estamos assistindo a fome voltar de forma arrasadora. E também política de distribuição de terra, né? Reforma agrária, e é falta de política agropecuária, política agrícola, política de desenvolvimento agrário. Porque só com política pública se erradica a fome. Então Jesus Cristo disse, é preciso erradicar a fome. Ninguém pode padecer de fome. E ele continua dizendo, tive sede. Bom, essa é mais uma guia de política pública, de saneamento básico. E claro que isso passa por sustentabilidade, né? Você sabe, o ciclo das chuvas está mudando porque está havendo desmatamento das florestas tropicais. E as florestas tropicais produzem os rios voadores que garantem o fluxo das chuvas. Sem o fluxo das chuvas, ou com uma alteração do fluxo das chuvas, a possibilidade de água vai diminuindo, né? E mais a preservação das matas ciliares, que garantem as fontes, e o tratamento de esgoto, e o tratamento de água, e todo o tratamento para que não haja desperdício de água, e todo o tratamento para que haja reserva de água, para que a água não se torne uma commodity, um negócio que custe dinheiro, para que a água seja de acesso universal. Isso é uma política de saneamento básico. Então Jesus disse, eu vou julgar a nação baseado na sua política de saneamento básico. Se todo mundo tem acesso à água potável, se todo mundo tem acesso a tratamento de esgoto, se a água é reaproveitada, se existe água de reuso, se de fato a ideia básica da água funciona, não é? Tem água para todo mundo, tem água potável para todo mundo. Então essa é uma exigência de Cristo no juízo que ele estabeleceu. A outra exigência do Cristo no juízo que ele estabeleceu era forasteiro. Quando o Senhor está falando de que era forasteiro, ele está falando dos direitos humanos, né? De que não pode ter ninguém que sofra segregação, ninguém que seja disperso da sociedade. Todo mundo tem de ser acolhido, não é? A ideia era de forasteiros que chegavam e eram maltratados ou escravizados ou coisa que valha. E Jesus está dizendo, não, os forasteiros têm direitos, e os direitos deles devem ser sustentados, garantidos, e eles devem ser acolhidos,
Ou seja, isso é fim do racismo, fim de qualquer segregação, seja ela de que natureza for, é uma outra realidade, não é? A realidade do acolhimento. E Jesus disse que ia julgar as nações baseadas nessa coisa de que era forasteiro e foi acolhido, teve seus direitos respeitados, a sua opinião respeitada, as suas escolhas respeitadas, e teve possibilidades, nada lhe foi vetado, as possibilidades amplas, independente de quaisquer diferenças que se possa perceber ou não. E isso fala de inclusão, né? Inclusão de todas as pessoas, inclusão de todas as etnias. Nós, por exemplo, no Brasil temos racismo contra os negros, racismo contra os indígenas. Então, inclusão de todas as pessoas, o fim do racismo, o fim de toda a segregação de gênero, a segregação em relação às necessidades especiais, por exemplo. Não cabe nessa proposta de Jesus uma fala como os que têm necessidades especiais atrapalham a escola. Não pode, não pode. Isso é não hospedar o forasteiro. Isso é não hospedar o forasteiro. Isso é discriminar. Então não pode discriminar ninguém por nenhuma das suas escolhas, por nenhuma das suas características, nem pela sua cor, nem pelo seu gênero, nada. Era forasteiro e me hospedastes. Tem de ser visto como um sujeito de direitos. Então a gente, como cidadão, para fazer jus à nossa fé, a gente vai trabalhar por desenvolvimento de políticas públicas que garantam comida, que garantam água, que garantam inclusividade. E Jesus continuou, Jesus disse, estava nu e me vestistes. A ideia da nudez é a ideia da fraqueza, da fragilidade humana, da carência humana. Então, o ser humano tem de ser coberto, bem essa lógica do jardim, em que o Senhor cobre o homem e a mulher com uma vestimenta mais consistente do que o que eles haviam feito com as folhas. E a ideia de dar condições para o ser humano sobreviver apesar da sua fragilidade. E o ser humano tem algumas fragilidades seríssimas, né, que precisa superar para ter uma vida com dignidade. Por exemplo, a fragilidade da roupa. Não é? Os seres humanos são sensíveis às intempéries, então eles precisam estar cobertos no frio, precisam estar arejados no calor, precisam estar em condições de enfrentar as estações do ano, mas também o ser humano tem a fragilidade da moradia, não é? O ser humano precisa morar, precisa estar protegido das intempéries, precisa estar protegido da chuva, do sol escaldante, precisa ter uma habitação digna, onde possa estar, onde possa voltar, onde possa constituir família. Então, moradia. Ele também precisa de lutar com a sua fragilidade educacional, sim, porque o ser humano não nasce sabendo, né? O ser humano precisa aprender tudo. Nós não somos seres biologicamente determinados, então nós precisamos aprender tudo. Então é preciso ter educação ampla, geral, universal, restrita, gratuita, acessível a todas e todos, e em todos os níveis, até
até a formação plena, né? Primeiro, segundo e terceiro graus, tem de ser garantido, porque é uma fragilidade, a fragilidade educacional precisa ser suprida. Também a sociedade humana tem a fragilidade do sustento, ela precisa de condições de trabalho, precisa de oportunidades de trabalho, precisa de formação para o trabalho e precisa de transporte para o trabalho. Então, o senhor disse que vai julgar as nações por sua política pública. Então, se tem uma política pública de moradia, uma política pública de educação, uma política pública de transporte, uma política pública de pleno emprego, uma política pública de dotar o ser humano das condições necessárias para vencer a sua fragilidade ou as suas fragilidades. E Jesus disse que vai julgar as nações baseado nessa política pública. Então, nós, como cidadãos inspirados pela nossa fé, membros da igreja que somos, qual será o nosso trabalho, qual será o nosso papel? Ora, nós vamos correr atrás de influenciar a sociedade para que a sociedade busque criar um Estado securitário, não é? Porque uma das questões também da sobrevivência do Estava Nu é a aposentadoria, não é? O ser humano, depois de um determinado tempo de trabalho, que deveria ser muito menor do que é hoje no Brasil, por exemplo, ele tem direito a desfrutar do resultado do seu trabalho e tem direito à aposentadoria, a viver os seus últimos anos com dignidade e numa casa própria e tendo acesso ao transporte e tendo acesso a todo tipo de assistência, por exemplo, programas de sociabilidade, programas de exercícios físicos, coisas assim. Tudo isso é fragilidade humana. E Jesus está dizendo que vai julgar as nações a partir da existência ou não dessas políticas públicas. E ele continua. Estava enfermo e me visitastes. Então, Jesus está pensando numa política pública de saúde, né? Saúde também, direito, como a educação, como o trabalho, como a moradia, como a vestimenta, direito, como transporte, direito, como comer, beber e ser acolhido e ser reconhecido como sujeito de direitos, mesmo quando tem carências especiais, mesmo quando é diferente, ou mesmo quando tenha tomado posições particulares, peculiares, acerca de si, não importa de que etnia seja, não importa a cor de sua pele, não importa a sua religião, todos têm de ser acolhidos, todos têm de ter os seus direitos respeitados. O ser humano é um sujeito de direitos. Então, e aí ele continua, e a enfermidade? A enfermidade também, o ser humano tem direito à saúde, tem direito a tratamento médico gratuito, tem direito a consultas, tem direito a medicamentos, tem direito a internações hospitalares, tem direito a cirurgias, tem direito a acompanhamento pós-operatório, tem direito a toda sorte de tratamento e todo o apoio medicamentoso, é direito. Jesus está dizendo, vocês cuidaram de mim. Vocês cuidaram de mim, eu estava enfermo e vocês cuidaram de mim. Então, o Senhor está dizendo que vai julgar as nações por sua política de saúde pública.
e de entender o que é saúde pública e de tratar como saúde pública o que deve ser tratado. Por exemplo, aqui em São Paulo, o governo, tanto municipal quanto estadual, não consegue reconhecer a drogadição, não é? Como saúde pública, como questão de saúde pública, e vive a escorraçar as pessoas que estão nos cantões onde são alimentados no seu vício, não quer lhes dar de comer, não sei, na expectativa do quê, se é na expectativa de morrerem rápido, ou uma espécie de chantagem, não sei. E não lhes dá o direito de comer. Inclusive, tivemos aí recentemente um quadro dantesco em que um religioso foi recriminado porque dava de comer a quem tem fome. Isso sem contar situações de verdadeira barbárie, como em pleno frio jogar água no cobertor dos moradores em situação de rua, por exemplo. Não, Jesus Cristo está de olho nisso e vai julgar as cidades, vai julgar as nações, baseado na existência ou não de uma política pública de acolhimento, de cuidar do necessitado, do enfermo, de saúde pública levada a sério. E ele continua dizendo: estive preso e fostes ver-me. A ideia de ter um programa de recuperação do ser humano, não é? Que cometeu algum delito, então de recuperá-lo, não de puni-lo pura e simplesmente, de jogá-lo a um estado em que tudo que vai acontecer é que ele vai aprender a ser mais criminoso ainda. Não, sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma, Deus jamais vai permitir isso. Uma das coisas angustiantes que nós temos é que, por exemplo, nós brasileiros temos um sistema penitenciário que é um sistema vingativo. E esse sistema vingativo é fruto do fato de que no Brasil nós não desenvolvemos a cultura do perdão, mas a cultura da vingança. E sem a cultura do perdão, a justiça não se estabelece. Porque o perdão garante que os problemas emocionais estão sanados e agora vamos aos problemas técnicos, ou seja, vamos descobrir como recuperar essa pessoa para a sociedade. E aí, ao invés de simplesmente ir por um caminho eminentemente punitivista, vai por vários caminhos educativos, pedagógicos, na intenção de recuperar o ser humano, e garantias, como garantia de justiça ágil, né? E barata, e acessível, rápida, né? Universal, que todos desfrutem do seu direito, a presunção da inocência, não é? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, o fim das arbitrariedades, seja de quem for, o fim do poder discricionário do policial da esquina, ou seja, tudo tem de ser dentro do protocolo da lei e com o objetivo de recuperação do ser humano. Nós não queremos que o ser humano se perca numa situação em que tudo que vai acontecer com ele é sair de lá com mais ódio e com mais conhecimento do crime, ou de crime, não é? Um estado criminogênico, ou seja, de gerador de criminosos. Não é isso. Então, é uma política pública voltada aos que cometeram delito com um objetivo muito claro, que é o objetivo de
recuperar o ser humano para a sociedade humana. Então, a gente não pode ter um sistema penitenciário vingativo, onde os seres humanos são jogados como lixo e tratados como lixo e amontoados dentro de uma cela e lhes é tirada toda a dignidade humana. Não pode, não pode. Isso é um sistema vingativo, não é um sistema cristão. Então, nós, como cristãos e cristãs, para fazer jus à nossa fé, nós vamos lutar por uma nação que tenha políticas públicas que contemplem as demandas de Jesus para a humanidade e que, claro, leve a nossa nação a estar em condições de enfrentar o juízo de Jesus, que é um juízo constante, não é? E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente se dá conta do quão distantes estamos disso. Quão distantes estamos disso. Ou seja, hoje o Brasil não seria absolvido no juízo de Cristo. A cidade de São Paulo não seria absolvida no juízo de Cristo. Nenhum dos estados da federação seria absolvido no juízo de Jesus, porque nós não temos políticas públicas que satisfaçam a demanda de Jesus. Pelo contrário, estamos padecendo de fome, os mananciais de água mineral foram todos vendidos para se transformar em fonte de lucro, os rios estão poluídos, o desmatamento das matas ciliares estão secando os rios da Amazônia. O desmatamento da Amazônia está alterando o ciclo das chuvas, botando em risco os rios voadores. A Amazônia já está emitindo mais CO2 do que oxigênio em algumas partes do seu território. Então, nós não estamos conseguindo. O nível de racismo, seja os pretos e pretas, seja os indígenas, seja a comunidade LGBTQIA+, seja aos de outras nações, de outros povos, como os ciganos, por exemplo, seja de gente que migrou para o Brasil ou que imigrou para o Brasil e que são tratados como escravos, como os bolivianos, como muitos que já estão aqui há décadas e ainda são tratados como estrangeiros. Não, nós não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo acolher o forasteiro, não estamos. Precisamos de políticas públicas para isso. E a fé cristã precisa ajudar a sociedade a ter boa vontade para isso. E assim, estarmos abertos aos refugiados. Cada dia mais há refugiados. O mundo está migrando porque horas estão fugindo da seca, horas estão fugindo da perda de sustentabilidade, do aquecimento global, horas estão fugindo das guerras, horas estão fugindo da fome, horas estão fugindo da tirania. E é preciso abrigar, é preciso receber, é preciso acolher, independentemente de quaisquer características, sejam elas religiosas, sejam elas de gênero, sejam elas de pele, de etnia, seja o que for. Todo ser humano é digno de recepção e de acolhimento. Infelizmente, no Brasil, nós ainda estamos em falta, nós não estamos conseguindo. E isso é tão triste, tão angustiante. A nudez, então, meu Deus, quanta gente em situação de rua. Quanta gente em situação de rua. Meu pai, quanta gente em situação de rua. E cada vez mais, porque chegou a fome, porque não tem mais moradia, porque foram despejados, embora a ideia é que pelo menos durante a pandemia não houvesse despejo, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, que a Assembleia Legislativa votou pelo fim do despejo na pandemia,
essa votação, essa decisão foi vetada pelo governador do estado de São Paulo, que suspendeu, que vetou esse artigo, de modo que a possibilidade do despejo continue existindo, sem levar em conta centenas de milhares de pessoas nas ruas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, da região metropolitana. Absurdo, nós não estamos conseguindo. Nós estamos entregando os seres humanos à nudez, à sua fragilidade. Então não tem roupa, então não tem casa, então não tem transporte, então não tem escola, então não tem trabalho. Quando olha o número de desempregados e precariedade do trabalho e perda dos direitos, e a perda de direitos assim, da forma mais estapafúrdia, agora mesmo está sendo votada uma MP, uma medida provisória que acaba com o 13º, e é interessante porque as pessoas dizem assim, mas só tem 12 meses, por que 13º? Ora, porque 4 desses meses, desses 12 meses, 4 desses 12 meses tem 5 semanas. Tá certo? 8 meses tem 4 semanas. Mais 5 meses tem 4 meses, tem 5 semanas. Então, essas 5 semanas nesses 4 meses somam mais um mês. O 13º mês. Quem é que paga por ele? Não é? Quem é que paga? Porque trabalhar, trabalha. Não é uma benesse. É justiça. Tem 5 meses, ou 4 meses, que tem 5 semanas. Ao invés de 4 semanas, tem 5. Então, você pega uma semana extra por cada um dos 4 meses, e o que você tem? Você tem mais um mês na prática, que você trabalha. E quem paga isso? Aí, os caras dizem, mas nos Estados Unidos não é assim. Bom, nos Estados Unidos eles pagam por semana. Então, não tem o risco de ter uma semana que você trabalha e não ganhe por ela. Então, nós não estamos conseguindo, pelo contrário, nós estamos piorando a situação e o desemprego só cresce e a fome só cresce, nós não estamos conseguindo livrar as pessoas da nudez e o transporte vai ficando caro e a comida vai ficando impossível de comprar. E a qualidade nutricional vai caindo e não estamos conseguindo, ou seja, estamos sendo reprovados por Jesus Cristo. É papel da igreja, é papel de nós como cidadãos, como cristãos e cristãs, cidadãos, trabalharmos para buscar esta justiça social, a construção dessas políticas públicas. A mesma coisa em relação à enfermidade. Gente, o pessoal estava querendo acabar com o SUS. O SUS é o melhor sistema, o maior e mais universal sistema de saúde do mundo, e as pessoas estão querendo acabar com o SUS, e só não acabaram porque chegou a pandemia. Não dá, nós estamos perdendo a batalha para o juízo. Nós estamos perdendo a batalha para o juízo. Jesus vai dizer, mas vocês, eu te contar, hein? Vocês tinham até um sistema que vocês deviam ter fortalecido para passar pelo juízo, e ao invés de você fortalecerem um sistema, vocês estão tentando destruí-lo? E a mesma coisa, nós estávamos fora do mapa da fome e voltamos para o mapa da fome. A gente tinha uma política de reforma agrária, tinha uma política de plano safra para os pequenos e médios agricultores, tínhamos uma política de garantia de compra da produção das culturas alimentícias, tínhamos um sistema de regulação de estoque para impedir altas absurdas nos alimentos de primeira necessidade. Ficamos pior. E estamos correndo o risco do quê? De não passarmos no juízo. Lembrando sempre que o juízo é constante, portanto, essa ação divina de repúdio
E pode acontecer a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância, porque estamos sempre sob juízo e não estamos conseguindo construir mais é, políticas públicas para os enfermos, por exemplo, não é? Então temos de fortalecer o SUS, temos de ampliar, temos de dar prioridade para o SUS, temos de dar prioridade para a escola pública, temos de dar prioridade para a escola média, para a escola universitária, temos de dar prioridade para o ensino básico, temos de dar prioridade para a escola, que tem de ser universal, tem de ser acessível e tem de ser gratuita. Agora, se a gente falar então do sistema penitenciário, aí nós perdemos de vez, aí não tem jeito da gente passar pelo juízo. Não tem jeito, porque o nosso sistema penitenciário é o pior possível e a nossa disposição é o ódio. O ódio. A vingança. Ora, como nós queremos passar pelo juízo de Cristo assim? Como? Não tem como. Não tem como. Nós precisamos acabar com esse sistema punitivista. Nós precisamos repensar urgentemente o sistema penitenciário brasileiro, o programa de pedagogia, porque hoje o sistema penitenciário brasileiro serve para injustiçar os pobres, os pretos, né? Todo dia a gente recebe notícias de pretos que foram condenados sem provas só porque eram pretos. E os pobres. Então, sem contar que é 40% de pessoas encarceradas, 40% das pessoas encarceradas que sequer foram julgadas. Sequer foram julgadas, ou seja, não foram condenadas. E a lei é muito clara, presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E isso não está vigiando mais no Brasil por causa do poder discricionário de policiais, de juízes que não se submetem mais à lei. Então, isso é absurdo. Como que a gente quer passar pelo juízo de Jesus assim? Não, a gente não está querendo passar. Então, nós precisamos de políticas públicas que revejam isso e revejam para ontem tudo isso que nós vimos. A questão da sede, da fome, a questão da fome, a questão da sede, a questão do forasteiro, a questão da nudez, a questão da saúde, a questão da prisão. É uma busca pela erradicação da pobreza. A fé cristã é pela erradicação da pobreza. A solidariedade é um dom da fé cristã. Mas a nossa solidariedade, ela não substitui a nossa ocupação em estarmos prontos para o juízo de Jesus. E estarmos prontos para o juízo de Jesus é construirmos políticas públicas que erradiquem a pobreza, que garantam o direito humano. O direito humano à habitação, por exemplo. A gente tem em São Paulo o tanto de casas abandonadas ou mantidas vazias na espera da especulação imobiliária. A gente tem o tanto de casas que tem de gente na rua. Ou seja, ninguém precisava estar na rua. Tem casa para todo mundo. O que não tem é política pública para isso. Não tem política pública, as pessoas estão penduradas no IPTU, nunca vão pagar, porque estão esperando os grandes prédios, por exemplo, né, estão esperando uma especulação imobiliária ou uma anistia, que inclusive é produzida, não é? Corrompe-se
vereadores, e aí os vereadores fazem uma anistia relâmpago, que só uns poucos sabem, não é? E pronto, são poupados da sua dívida bilionária, e enquanto isso, as pessoas estão na rua. Não, nós não vamos passar pelo juízo de Jesus se isso não mudar. E nós, como cidadãos e cidadãs de dois reinos, o reino, a cidade do homem e a cidade de Deus, como dizia Agostinho, nós temos de exercer a nossa cidadania a partir da nossa fé. E exercer a nossa cidadania a partir da nossa fé é buscar a construção de políticas públicas para a garantia de todos os direitos humanos e para a garantia do ser humano como sujeito de direitos. E isso passa por tudo que eu já falei, inclusive a própria preservação dos nossos biomas, da nossa natureza, das matas ciliares, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Caatinga, do manguezal, de tudo, e principalmente das florestas amazônicas, da floresta amazônica, dos rios, do cerrado, tem de garantir, porque disso tudo depende, por exemplo, água, chuva, e da chuva depende a terra, a capacidade de frutificar da terra, e precisamos trabalhar isso de modo que a agricultura não seja criminosa. E o que é uma agricultura criminosa? É a agricultura como a que nós temos no Brasil, que é tocada à base de agrotóxico. E essa agricultura tocada à base de agrotóxico já matou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de abelhas. E se as abelhas forem extintas, como já estão correndo o risco de ser aqui em território nacional, assim, segundo Einstein, é pouco tempo para a humanidade não ter mais como sobreviver, porque as abelhas garantem polinização. Não. Nós temos de reagir, irmãos e irmãs, e temos de reagir rápido para que a gente possa passar pelo juízo de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Reagir não é pedir golpe de Estado, não é pedir intervenção de militares. Reagir é pedir mais democracia, e uma democracia cada vez mais popular, mais voltada para a sustentação do ser humano como sujeito de direitos, da sociedade brasileira como uma sociedade de iguais. Portanto, a construção de uma democracia que tenha como projeto a erradicação da pobreza e seja o que a nossa Constituição tentou ser e que agora não estão mais permitindo que ela seja, que é uma Constituição que constrói uma nação securitária, uma nação que garante o futuro para a sua população, um futuro de dignidade durante a aposentadoria, que as reformas previdenciárias roubaram de nós, desqualificando o projeto da Constituição por simplesmente roubar para outras intenções e outros propósitos nefastos os impostos que existiam basicamente para sustentar a Previdência Social, qual seja uma cesta de 8 impostos. Então, nós não estamos conseguindo, e nós precisamos conseguir. E é papel da gente, como cristão, lutar bravamente por isso, lutar bravamente pela construção de políticas públicas que garantam um Estado de
direito, que garanta uma sociedade de direitos, que garanta seres humanos como sujeitos de direito. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça viver essa cidadania que faz jus ao reino do qual fazemos parte, a cidade de Deus, da qual também fazemos parte, como fazemos da cidade dos homens. Até amanhã, com a ajuda do Senhor Jesus, estaremos aqui para mais uma conversa sobre fé e cidadania. Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada um e cada uma de nós. Amém.